Amém. Abra a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje, nós estamos dando início a uma série de exposição de mensagens do livro do Apocalipse. Abra aí, por gentileza. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar esse estudo do Apocalipse fazendo uma breve introdução para você desse capítulo e dos versículos que nós acabamos de ler. E eu gostaria de já ensinar a você o significado da palavra Apocalipse. Alguém sabe me dizer o que significa Apocalipse? Eu gostaria que você anotasse, que você escrevesse, que você viesse realmente para aprender e estudar o livro do Apocalipse. Eu não gostaria que você viesse às quartas-feiras por vir, ou porque alguém te convidou, ou para participar de mais um culto. Não, gostaria que você viesse com o coração e a mente aberta para aprender, Então eu vou mostrar para você aqui alguma estrutura do livro do Apocalipse, começando pelo nome, Apocalipse. O que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse.
No grego, Apocalipse significa desvendar, descortinar, revelar. Vamos lá? O que significa Apocalipse? Desvendar, descortinar e revelar. Diferente que muitos pregadores ensinam aí que o Apocalipse é um livro secreto, é um livro oculto, um livro que é difícil de entender e de se interpretar, e por isso que muitos não gostam nem de tocar no assunto do Apocalipse, nem falar sobre esse livro, nem ler, nem ensinar a igreja sobre o Apocalipse. E de repente você está aqui, você já leu todos os livros da Bíblia, ou quase todos, alguns livros, mas quando chega no Apocalipse você diz assim: deixa isso, deixa para lá, deixa esse livro para lá, depois eu leio com mais calma. E isso vai passando anos e anos e anos, e você não leu, porque você de repente tem medo do livro do Apocalipse, porque você vê hoje em dia pregadores apresentando o livro do Apocalipse como um filme de terror, mas não é. É óbvio que existem alguns capítulos aqui que mostram a realidade do que irá acontecer, mas o livro do Apocalipse foi escrito por João, revelado por Deus, para encorajar a igreja que estava passando perseguição pelo imperador de Roma, igreja que estava sendo perseguida, igreja que estava sendo morta. Inclusive todos os apóstolos aqui já tinham morrido nessa altura. O único que tinha restado foi João, o apóstolo João, não é João Batista não, o apóstolo João, que era considerado o amigo do peito do Senhor Jesus. A ele foi revelado o livro de Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então, o Senhor mostrou para João e pediu para João escrever, relatar o que ele viu, colocar em pergaminhos e enviar para a igreja, e dizer para a igreja que Cristo venceu, que eles venceram, das coisas que irão acontecer, que eles não deveriam temer por aquilo que eles estavam passando, as perseguições, as mortes que eles estavam vendo e enfrentando por causa da fé em Cristo Jesus. Então o livro do Apocalipse é para nos encorajar, é para nos animar, é para nos deixar alegre, para nos deixar feliz, não triste ou desencorajados ou amedrontados, porque a igreja de Cristo, ela será guardada, ela será protegida. A igreja de Cristo já venceu em Cristo Jesus. Não importa as lutas, os problemas que nós iremos enfrentar, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, nós temos paz, nós temos alegria, porque nós temos um Cristo vencedor. Amém? Isso é maravilhoso. Então, Apocalipse significa a revelação, é Deus se revelando, não é Deus se escondendo, estando em oculto, querendo esconder algo de nós, deixar algo em secreto. Muito pelo contrário, o significado do grego, então, Apocalipse significa desvendar, descortinar, revelar. Então significa rasgar o véu, ou seja, trazer à luz aquilo que está escondido. Portanto, o livro do Apocalipse não é um livro oculto, um livro misterioso, nada disso. Pelo contrário, ele é um livro que tem o objetivo de se revelar aos seus eleitos e aos seus escolhidos. Apocalipse, entretanto, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a João para mostrar aos seus servos. Observe aí a origem, Deus, a revelação, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Então a origem vem de Deus,
que Ele dá aos seus servos, por meio de João. O anjo vem, entrega João, arrebata João, e João vê e escreve aquilo que ele vê, para entregar para a igreja. O propósito, então, é mostrar o que deve de acontecer em breve. Esse é o propósito do livro de Apocalipse, o significado da palavra Apocalipse. Então já vem aqui uma aplicação para mim e para você, quando nós lemos aqui no versículo 3, acompanhem comigo. O que está escrito aí? Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Feliz. Feliz. João está dizendo aqui, feliz aquele que lê. Então o Apocalipse é para não ler ou é para ler? Então o que nós temos que fazer a partir de hoje? Ler. Porque feliz é aquele que lê, e infeliz é aquele que não lê, que não sabe, fica com medo. Então, feliz, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado também aqueles que ouvem as palavras da profecia, e não apenas isso, guardam as coisas nela escritas. A pessoa lê, ela ouve e faz o quê? Então, tem muita gente que só lê, ou só ouve, mas não guarda. Nós somos chamados a guardar a palavra de Deus, a guardar as promessas reveladas por Deus dentro do nosso coração, porque a gente guarda tanta coisa, né, no nosso coração, que não é para guardar. Será que não tem algo aí no seu coração que você guardou, ou está guardando, que não é para guardar? Feridas, decepções, perdas, mágoas, medos, complexos de inferioridade. Eu não sei, o que você está guardando aí no seu coração? Sendo que o que nós temos que guardar no nosso coração é a palavra de Deus, as promessas do Senhor, porque é ela que nos fortalece, ela que nos guia, ela que nos encoraja nos dias das lutas, das dificuldades, das tribulações, nos dias do nosso luto, nossa perda. Porque se você não passou por luto, você vai passar, eu vou passar. Se você não perdeu ainda, se prepara que você vai perder. Nós iremos perder. Não tem isso. Nós estamos num mundo que cedo ou tarde pessoas irão nos perder, ou você vai perder. Olhe para mim, não tenha dúvida disso. Você está preparado para isso? Para perder? Ninguém está. Mas a palavra de Deus nos prepara. Quando nós estamos nela, nós ouvimos e nós guardamos no nosso coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque é isso que o texto está dizendo, que guardam as coisas nela escrita. E ele dá um conselho dizendo, pois o tempo está próximo, irmãos. Está próximo da volta de Cristo, o tempo está abreviado, está próximo da tua partida. O tempo sempre está próximo da gente. E nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas banais, de poucas importâncias, correndo atrás do vento, correndo atrás de status, querendo as coisas deste mundo que não são primordiais. Desprezamos as coisas primordiais, as coisas que realmente valem a pena. E a pergunta é: você tem observado que o tempo está próximo? E bem próximo, mais do que você possa imaginar? Então, que possamos nessa caminhada, nessa série de mensagens aqui, de estudo sobre o Apocalipse, tudo que ouvimos aqui, que possamos
Ouvir, primeiro ler, ouvir e guardar. Mas guarda dentro do seu corpo, dentro do seu coração. Porque a leitura de Apocalipse, ela não deve ser evitada pelos cristãos, pelo contrário, ela tem que ser desejada. Ela é a palavra que nos consola e nos traz firmeza. Temos agora, então, depois da palavra Apocalipse, nós temos o autor da carta. Não é isso que está aí no subtítulo? Apocalipse, não está escrito aí no livro? Apocalipse embaixo de quem? Quem é o autor da carta? João. E quem é João? O último dos sobreviventes dos apóstolos. Aqui nessa altura, todos os demais apóstolos tinham partido, tinham morrido, até Matias. Você sabe quem foi Matias, né? Você é crente, você lê a Bíblia. Vamos lá, quem foi o apóstolo Matias? Agora eu quero ouvir, quem foi o apóstolo Matias? Quem foi? 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 Quem foi, José? O apóstolo Matias? Hã? Não, eu estou fazendo a pergunta, você está perguntando para mim? Sou eu que estou te perguntando. Eu só quero que você me afirma que foi. Ele responde fazendo uma pergunta para mim. Você é esperto, você é ligeiro, hein? Você é ligeiro, José. Te contar, hein? Você, né? Quem foi Matias? Quem foi? Quem foi Matias? Quem foi? Quem foi Matias? Quem foi Matias? Não, eu não quero saber o que você quer saber de você. Matias foi exatamente o substituto de Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus, que vendeu Jesus. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos. Quem foi Matias, igreja? Glória a Deus, oh Senhor. Aprenderam pelo menos uma coisa. Você nunca mais vai esquecer. Quem foi Matias? Olha para o irmão que está ao lado e fala: entendeu, querido? Nunca mais esqueça, por favor. Então, até Matias, o substituto, já tinha ido. E aqui só resta o apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, o apóstolo segundo o coração de Deus, aliás, amigo do peito de Jesus. Eu já falei sobre isso. Por que ele era considerado amigo do peito de Jesus? Já falei aqui sobre isso. Vamos lá, força essa mente aí, essa memória, vamos, porque ele é o único apóstolo que era próximo ao Senhor Jesus, e ele debruçava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Ele foi o único apóstolo que ouviu os batimentos cardíacos do Senhor Jesus. Tum, tum, tum. E foi revelado algo íntimo para ele. Lição, para mim e para você: Deus só revela coisas íntimas para quem é íntimo dele. Você tem sido íntimo dele na oração? Ou aquela oração sua é igual de religioso? Meu Deus, meu Pai, meu Pai, meu Deus, 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 meu Deus e meu Pai, meu Pai, meu Deus, amém, graças a Deus. Não, não. O que se faz com amigo íntimo, irmãos? Você senta, bate um papo, e a hora vai embora, e você nem vê a hora. É assim que se tem intimidade com o Senhor. Quando você dobra o joelho para orar, você dobra com responsabilidade. Você sabe com quem você está conversando e quem está te ouvindo. Com temor. E como um filho, quando você senta com o pai para te aconselhar, você pede conselhos para ele, e ele te aconselha. Você tem tido essa intimidade com o Senhor? Como é que você quer que ele te revela coisas profundas? De repente você tem mais intimidade com o Facebook, com o Instagram,
série, de repente você já zerou a Netflix. A intimidade com as escrituras não tem. Vamos acordar, irmão, o tempo está próximo. Vou falar uma coisa para você, é triste uma pessoa morrer sem ler a Bíblia inteira. É triste. Uma pessoa se dizer crente, cristã, morrer sem ler a Bíblia inteira. 66 livros. Teve a vida toda para ler e não leu. Teve a vida toda para orar, não orou, não teve intimidade. O Senhor está nos chamando a ter intimidade. Amém. Então João é o único que não estava morto. Nessa altura aqui, João tinha aproximadamente 90 anos. Ele então vê, Deus dá a ele visões, ele pega essas visões, escreve, ele registra em pergaminhos, ele revela, ele pega isso, ele anota, ele escreve e ele envia para a igreja. Ele, então, João nesse tempo, ele era o apóstolo da igreja de Éfeso. Ele pastoreava a igreja que foi plantada e pastoreada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e depois por João. Então João, ele é levado preso para a ilha chamada Ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos, ela ficava aproximadamente 40 quilômetros de Éfeso, no mar Egeu. Lá era o local onde o Império Romano ele capturava os seus escravos e levavam para essa ilha para serem exilados. João então estava sendo perseguido por causa da pregação do Evangelho, por causa de Cristo. Então ele também é capturado, ele é preso e é levado a 40 quilômetros e colocado nessa ilha, chamada Ilha de Patmos. Até aí vocês entenderam? Vocês anotaram? E é nessa ilha que ele tem a revelação do próprio Deus. Então, irmãos, a pergunta é: qual é o conteúdo do livro de Apocalipse? Qual é o conteúdo aqui que nós vamos estudar do livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele narra os acontecimentos desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse não trata de um futuro que ainda não chegou. Engana-se. O Apocalipse, ele abrange todo o período da vida do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse, então, ele tem alguns estilos literários que eu gostaria de compartilhar com você, como nós devemos ler e interpretar o Apocalipse. O Apocalipse não é algo alegórico. É algo alegórico e não literal. Muitos leem o Apocalipse vendo como um cordeiro e sai da sua boca uma espada. Isso é uma alegoria, algo simbólico. Não é algo literal que tem um significado óbvio e direto de palavras. Não. Então o Apocalipse se interpreta de uma forma alegoricamente. E qual o tema principal do Apocalipse? Repita comigo: o tema principal do livro do Apocalipse é a vitória final de Jesus Cristo. Então, o tema principal é a vitória final de Cristo. Eu quero mostrar para você aqui nessa noite que existem 3 linhas ou 3 correntes de interpretações do Apocalipse.
de uma forma escatológica. Primeira, se você quiser anotar aí, anote por gentileza. Preteristas, que vem de pretérito, do passado. Os preteristas, eles entendiam que o livro do Apocalipse, ele foi escrito apenas para a igreja primitiva. Eles só olharam para o passado, e eles dizem que o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, serviram apenas para a igreja do primeiro século, só para eles, que estava sofrendo perseguição, como falamos para vocês, aquela perseguição gigantesca, debaixo do governo do Império Romano. Então, portanto, o objetivo foi cumprido. Eles receberam a carta daquela época, eles então assumiram, creram no Apocalipse, e a partir de então o Apocalipse não é mais necessário para nós nos dias de hoje, e muito menos para o futuro. Roma, para eles, então, era a besta. Eles entendiam que naquela época Roma era a besta que emerge do mar, e que os falsos mestres, as classes sacerdotal, era o falso profeta que emerge da terra. Então, passado esse período, para eles então cessou aqui o Apocalipse. Que o Apocalipse então foi escrito para a igreja primitiva naquela época, que eles estavam passando essa perseguição para encorajar eles, e ponto final. Só que existe outra turma, outra corrente, que interpreta o Apocalipse, que são os futuristas. Eles entendem que o Apocalipse, ao contrário dos preteristas, eles entendem que somente os seus 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, foram para as pessoas da época, mas o restante só envolve o tempo do fim, que ainda não chegou. No entanto, para eles, o Apocalipse é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para a igreja do passado, mas só os 3 primeiros capítulos. E o Apocalipse não é para o tempo presente, não é para nós, mas o Apocalipse são fatos proféticos que irão acontecer num futuro remoto, e não serve para nós. Então, a primeira corrente, a primeira forma de pessoas que têm feito a interpretação do Apocalipse, são aqueles que olham para onde? Para trás, para o passado, que o Apocalipse só serviu para a igreja primitiva, não serve para nós e nem para o futuro. E tem também a segunda forma de interpretação, que são os futuristas, que são os primeiros 3 capítulos do Apocalipse, foi para a igreja do passado. O resto não é para mim, não é para você, e não foi para eles também no passado, mas sim para o futuro. Até aí vocês entenderam? Então vamos ver o que vocês entenderam. Então vamos lá. Não, é uma aula, nós estamos aqui para aprender. Então, a primeira linha de interpretação qual foi? E quem são eles? Isso, Ronaldo. Aquela turma que acreditavam que o livro do Apocalipse era para quem? Para a igreja primitiva, que não era para nós, e nem para o futuro, que já cessou, que já acabou, que já se concluiu lá atrás. E a segunda? E qual é a linha de pensamento dela? Futuro, já fala, futurista. Que para a igreja primitiva no passado, só serviram os 3? E cessaram para a igreja. E que também não serve para ela do passado. Porque para eles creem que é para quem vai estar
quando isso acontecer, bem no futuro, não é para nós também. Ficou claro? Ou não? Alguém tem dúvida sobre isso? A senhora entendeu, dona Geralda? O que é essa alguma coisa que a senhora entendeu? Que um grupo crê em que o Apocalipse foi para a igreja primitiva, a igreja do passado, e não é para nós e nem para o futuro, e a outra turma acredita que o Apocalipse foi escrito só para o futuro, para as pessoas que vão viver lá a vinda de Jesus. Correto? Entenderam? Entendeu, São Marcos? Então vamos lá. A terceira corrente de interpretação é chamada histórico e espiritual. Essa turma aqui é a mais viável. É aquilo que eu creio, sei você, que eu creio que é a mais viável. O que eles ensinavam? O que eles ensinam? Que o Apocalipse, ele envolve todos os períodos. Passado, igreja primitiva, repita comigo, passado, igreja primitiva, muito bem. Diga presente, para quem? Para nós, e futuro, para as coisas que hão de acontecer. Então, essa para mim é a mais viável. E para você? Ou você é preteristas? Né? Ou futuristas? Muito bem. Quem aqui você... Não, pastor, eu crio nessa corrente de interpretação, a corrente histórico e espiritual, que é para todas as épocas. Todas as épocas. Do passado, igreja primitiva, presente somos nós, e futuro, de coisas que hão de acontecer. Então, Apocalipse, ele fala da primeira vinda de Jesus, no passado, igreja primitiva, nascimento de Cristo, passado. O Apocalipse fala do presente, dos 4 cavaleiros e das trombetas de Deus, que já são vigentes, já estão se cumprindo parcialmente para nós. As coisas já estão acontecendo. E também o Apocalipse fala do futuro, da segunda vinda de Cristo. Amém? Falando sobre isso, deixa eu te fazer uma pergunta pastoral. O que você crê? Você crê que a igreja de Jesus, ela vai passar pela grande tribulação e vai ver a vinda de Jesus? Ou a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação, ela será arrebatada e só vai ficar aqui para passar a grande tribulação aqueles que terão a segunda chance de aceitar Jesus e vai ter que pagar com a própria vida, e quando Jesus voltar, aqueles que restaram ali serão arrebatados. O que você crê? Você crê que a igreja será arrebatada antes da segunda vinda de Jesus e não irá passar pela tribulação, ou a igreja irá passar pela grande tribulação e até a vinda de Jesus e verá Jesus voltar? O que você pensa? O que você acha? Antes da vinda de Jesus, o arrebatamento secreto. Para que vai passar? Crê que vai passar pela tribulação. Crê? Você está pronto? Pela grande tribulação. Ou crê que vai ser arrebatado? Você assistiu muito aquele filminho? Crê que vai passar, irmão?
Eu não sei, o que você crê? Tá, irmão, tá, você crê o quê? Você crê que uns vão ser arrebatados e outros vão passar pela tribulação. E o que passar pela tribulação vai ver Jesus voltar. Não, porque foi fiel, ele passou pela grande tribulação, foi fiel, Jesus veio e rebatou eles. Então, nessa linha de pensar, você crê? Seu Marcos? O senhor crê que não? O senhor crê que a igreja vai ser arrebatada, que não vai passar pela grande tribulação? E você, Carlos? Crê que vai? Crê que a igreja vai ser arrebatada? Antes. Vocês baseiam isso em quê? Que a igreja vai ser arrebatada. Aonde está escrito? E com alguns pastores no passado. Não, do passado que eu digo, alguns 100 anos, 200 anos. Vocês assistiram aquele filme Apocalipse na Record, né? Vocês assistiram aqueles deixados para trás, né? Aquela novela, né? Aqueles deixados para trás também, vocês assistiram 1, 2, 3 e aí foi, né? Por que o senhor está perguntando, pastor? Porque também existem algumas posições que algumas pessoas creem sobre pré-milenista, são os... Oi? De pensamento sobre isso, né? Como é que a pessoa vai ser convencida se o Espírito Santo não está mais na terra? Ela vai pagar com a própria vida, mas quem convence ela? É porque ela vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai ser arrebatado junto, né? Quem vai dar essa capacidade para ela de criar tal ponto? Você acha que uma pessoa agora, com o Espírito Santo aqui, dando força para ela, guiando ela, hoje é uma luta, imagina, a hora que ele for arrebatado. Por que o senhor perguntou isso? Porque você respondeu sem ler e prestar atenção no que eu li para você. No texto, primeiro lê, depois se ouve e guarda. Então, você vai ler de novo, você vai ouvir eu lendo para você, e você vai guardar no coração. Olha o que está escrito aí no versículo 7 do capítulo 1. Por favor, vamos ler junto? O que está escrito aí? Eis que ele vem e todo olho o verá, até mesmo aquele. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Como todo olho vai ver? Porque ele vai vir quantas vezes? Mais uma ou mais duas? A Bíblia fala que ele vai vir mais uma ou mais duas? Então como que vai ter um arrebatamento antes? Se houver, então ele vai vir mais duas, para arrebatar. Porque ele vai vir para arrebatar. Ou uma ou duas. Aí seria a terceira vinda de Jesus. É só duas, irmãos. Todo olho vai ver. Abra em abra em Mateus. Vinte e quatro. Mateus 24. Vamos caminhar aqui no sermão profético de Jesus. Vamos lá.
Vamos ler aí. Não é o que o pastor acha, e nem o que você acha. Nossa fé tem que estar nas Escrituras. Abriram Mateus 24? Está escrito aí o subtítulo: o sermão profético. Já inicia pela destruição do templo. Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhe digo, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado. Olhe para mim, deixa eu fazer uma observação aqui. Depois da morte, do sepultamento, da ressurreição de Jesus, da ascensão, ele foi levado aos céus, 70 anos após isso, o Império Romano invadiu Jerusalém, houve um maior massacre na época. Mais de 1 milhão de judeus foram destruídos, mortos. Eles invadiram o templo, saquearam o templo, derrubaram o templo, colocaram fogo em tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Essa profecia já se cumpriu. E se fosse para o templo estar de pé, teria sido construído lá em Israel. Até hoje não reconstruíram o templo. E hoje alguns falsos mestres querem construir o templo no Brasil. E chamar ainda de templo de Salomão. Mas não é. É templo da instituição. Não é o templo de Deus. Ele derrubou. Porque ele sabia que o povo ia adorar o templo. Por isso que ele disse que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Isso é muito sério, irmãos. Depois disso, quando foi que se iniciou os princípios da vinda de Jesus? Foi aí. Os princípios das dores. Começaram aí, eles começaram a gemer, chorar, pessoas mortas. Foi um massacre, começou os princípios das dores. Aí ele começa a falar com os discípulos. Ele começa a dizer sobre os princípios das dores. Ele chama os discípulos em particular, aliás, os discípulos chamam ele em particular, e disse no versículo aí 3, no princípio da dor: diga-nos quando essas coisas irão suceder, que sinais haverá da sua vinda no final dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, ou seja, eu sou ungido, eu sou ungida, sou profetisa. Enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras. Fiquem atentos, não assustem, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação. Aí vai falando sobre isso, versículo 10: nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. É o que nós temos visto hoje em dia. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Versículo 14: e será pregado este evangelho por todo o mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. O fim só vai vir quando o evangelho for pregado a todas as... E com a tecnologia isso aí está assustadoramente avançado. Num clique você está do outro lado do mundo. Nunca nós tínhamos ouvido falar da reforma protestante, nunca nós tínhamos ouvido falar sobre os pais da igreja, ouvido falar sobre a igreja primitiva, sobre a vida da igreja, sobre o evangelho, que a salvação é pela graça e graça somente por meio de Cristo Jesus, não por obras humanas, ao contrário do que nós aprendemos. Nunca ouvimos falar do verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus como nos últimos tempos. Deus usando a tecnologia. Os falsos mestres não contavam com isso. É Deus acelerando o fim, irmãos. Aí, acima aí do versículo 15, qual é o título que está escrito aí? Agora Jesus vai tratar sobre a grande tribulação. Eu perguntei para você se a igreja ia passar na grande tribulação ou não, se ela ia ser arrebatada ou ia ficar. Fique em pé, por gentileza, todos vocês. Eu já vou encerrar. Respira fundo.
Diga graças a Deus. Senta, queridos. O que está escrito aí no subtítulo? Jesus agora vai tratar sobre o assunto da grande tribo. Muito bem. Eu quero ler um versículo aqui, que eu depois já vou no direto, que é o assunto. Aqui nós estamos agora no assunto da grande tribo. Olha o que ele disse aí, ó, no versículo 20. O que ele disse? Orem, para que a fuga de vocês não aconteça onde? E nem? Orem para a volta de Jesus não acontecer nem no inverno e nem? As pessoas gostam de vir na igreja no inverno? Não estou dizendo que ele vai vir no inverno ou no sábado, tá? Estou brincando aqui. Vamos lá. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, até agora, nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão. O que os escolhidos estão fazendo aqui na grande tribulação? Eles não vão ser arrebatados? Por favor. Hein? O que os escolhidos estão fazendo aqui na grande tribulação? Os dias estão sendo abreviados ou não estão? E vai continuar a ser, e cada ano vai passar mais do que você. Esse ano está voando. E o ano que vem mais ainda. Eu vi também falando que tem alguns dias que já está para acontecer que não vão ter 24 horas. Vai ter menos de 24 horas. É essa a percepção que tem, mas o dia está sendo acelerado. E o que vem roubando o tempo das pessoas? Você pode ver que nós estamos vivendo num tempo, um período de tempo que o nosso tempo está sendo sequestrado. O teu tempo está sendo sequestrado, estão roubando o seu tempo, o meu tempo. E o que mais tem roubado o tempo do ser humano nos dias de hoje? Tecnologia. Você tem a percepção que o tempo está passando rápido. Irmãos, eu quero que você vigie muito, porque nós vamos ler sobre isso aqui na nossa exposição do livro de Apocalipse, que os que não são eleitos e escolhidos, eles irão servir o anticristo. Eles terão a marca, eles terão a marca do anticristo na testa e nas mãos. Eles irão servir o Deus desse mundo com a cabeça e com as mãos. Onde está a sua cabeça? Suas mãos. Você está servindo quem? Com a cabeça e com as mãos. Para com essa besteira que vai vir um chipzinho que vai colocar. Onde na Bíblia que fala de chip aqui? Onde fala de chip, queridos? Me mostra. Eu quero que você me mostre. Você conhece tanto e sabe tanto. Me mostra na Bíblia onde que a Bíblia fala de chip. As pessoas estão equivocadas. Estão esperando o chip. Me mostra onde está escrito chip. A marca 666 é um símbolo. São visões, símbolos. Como 7 é o número da perfeição de Deus. Muitos irão servir o anticristo com a mente e com as mãos.
E tem muitos anticristo já espalhado por aí. Oi? Muitos. Tem muita gente servindo anticristos por aí. Com a cabeça e com as mãos, se entregando e servindo. Cuidado, onde está a sua cabeça e as suas mãos, seus dedos também. Então o que eu quero chamar a sua atenção é isso. Olha aí no versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Então, os escolhidos e os eleitos estão aqui na grande tribulação. Na grande tribulação. Você está pronto para ser perseguido por causa do nome de Jesus? Será que você tem negado Jesus? Ah, você é bobo, agora você virou crente, quer dizer que você não vai beber nenhuma latinha. Ó, está trincando. Ah, você é crente o quê? Eu sou. Vou provar que você não é crente, vai. Quero ver se você vai resistir o cheiro. Toma. Aí depois sabia que você não era, que você era fingida. Que você era fingido. Hoje a torta de direita está negando Jesus. Vou te mostrar aqui, ó. Só se você é homem ou mulher de verdade para ver, ó. Olha esse homem. Ninguém está vendo. Aqui, ó. Eu queria ter um desses na minha casa. Olha essa mulher aqui, ó. Ou às vezes não precisa ninguém te mostrar, você está ali e aparece lá. Uma mulher nua. Aí começa. Um homem. Alguém te manda uma mensagem no direct, eu te mando uma mensagem no Messenger, eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Aí você começa a fletar com essa pessoa. E Deus está lá te olhando. Deus está lá me olhando. Não se engane, irmãos. Nós estamos já presenciando evidências do fim. Do fim. Versículo, por favor. Espero sim, estou esperando. Versículo 7, o que está escrito? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os e todas as tribos da terra se lamentarão, por causa, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Eis que ele vem com as nuvens. Abre a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois da morte, sepultamento, ressurreição de Jesus, ele aparece para os discípulos e antes de ser levado aos céus, ele diz algo muito interessante. Vamos ver? Ele não, o anjo, né? O anjo que falou para João, o anjo que fala agora para os discípulos. Versículo 6.
Atos 1, 6. Então, está falando sobre a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou, já está fixado, pela sua própria autoridade. Aí ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isto, versículo 9, encontrou? Versículo 9. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Eles viram Jesus sendo levado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, grifa isso, guarda isso no coração. E, estando eles com os olhos aonde? Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram, o que eles disseram? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Louvado seja Deus, glória a Deus, amém, amém. Ele vai vir nas nuvens, daqui a pouco ele aparece por aí. Sabe quem também viu ele nas nuvens? Estevão. Por favor, capítulo 2. Isso aqui é maravilhoso. Defesa de Estevão, a morte de Estevão, capítulo 7, versículo 54. Eu vou ler isso aqui e vou encerrar, tá? Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio de raiva também, porque estavam com raiva dele, perseguindo ele, maltratando ele, batendo nele, querendo matar ele, apedrejando ele. Como é que ele estava? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, que Estevão disse? Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus, e eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos unânimes, avançaram contra ele. Eles não quiseram ouvir. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê o céu aberto e vê o Filho do Homem, o Senhor Jesus, do lado de Deus, em pé para receber a alma de Estevão. É assim que acontece com um crente quando ele morre. E principalmente quando ele é perseguido por causa do nome de Jesus. O Senhor recebe ele vê Jesus, ele vê Deus e o seu Filho. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, não troca isso por nada. Não troca Cristo. Não troque Deus. Não vire as costas. Não vale a pena. Vou parar por aqui, é muita informação. Mas eu quero que você saia daqui com os olhos
no céu, nas nuvens, aguardando a volta do Senhor Jesus. Todas as vezes quando você for tentado, for tentada, abandonar, a viver na prática do pecado, lembre-se em olhar para o céu. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Amém. O Cordeiro venceu. Oi. Fala para não. Eu não quero achar dinheiro. Fala para eu não quero dinheiro. Olha para o chão para você achar dinheiro. Não quero dinheiro. Não quero. Não é à toa. Não é à toa que João disse: buscai as coisas do alto, as coisas do céu. Meu irmão, se teve uma época que a gente podia perder tempo, já passou. Está abreviado. Que possamos crescer a cada quarta-feira. Vou parar por aqui. Eu vou iniciar a quarta-feira que vem falando sobre as outras linhas, sobre prós-tribulacionistas, os amilenistas e as outras linhas que as pessoas creem sobre a volta de Jesus. Vamos explorar mais sobre esse assunto na próxima aula. Amém? E aí vamos decolando e vamos do capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, com a direção do Espírito Santo. Que sejamos edificados, sejamos encorajados a estar na quarta-feira que vem. Amém? Fique em pé no seu lugar. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você para vir para o culto, na sexta-feira, o culto de oração, e depois de sexta, as mulheres, todas as mulheres que estão aqui presentes, a minha esposa tem um recado para dar para vocês, por favor. Não? Falei que todas as mulheres, você tem um recado para dar para elas. Não, mas é hoje, agora? Qual é o recado que você tem para dar para elas? Convidar todas vocês para estar aqui sábado, 19 horas. Amém? No encontro das mulheres. Você quer que elas venham mesmo? Certeza. Então, Todas aqui já estão intimadas. estão na lista. O que eu tenho observado, né? Os homens, louvado seja Deus, às vezes falta um ou outro, mas são a minoria, estão com a gente, todo último sábado do mês. A gente já tem uma data definida, todo último sábado do mês a gente se reúne, a gente tem o nosso encontro, e depois a gente tem o nosso churrasquinho, né? Todo último sábado, eles já estão firmados, eles não marcam compromisso. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas a minoria. E o que eu tenho ouvido, às vezes, das próprias mulheres: por que a esposa do senhor não faz a reunião com a gente? E quando marca, você marca outro compromisso? Eu tenho observado, eu já observei isso, desde a outra igreja, que às vezes quando ela marcava o encontro com as mulheres, não é falta dela marcar não, é falta de comprometimento. Chegava no dia, desviava e arrumava outras, não estou dizendo todas, mas pessoas que nós conhecíamos, que poderiam estar. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês, as irmãs da igreja. A mulher sábia edifica a casa. A Bíblia não diz que é o homem sábio que edifica a casa, é a mulher. A mulher tanto edifica a casa como a tola, ela destrói. Com as próprias mãos, ou quando não, com a língua. Quando não, uma mulher ela destrói a casa dela mais com as mãos ou com a língua? O que você acha? Hã? Fala aí, gente. A mulher tola, ela diz, a língua é afiada. Hã?
Afiada. Parece uma espada. Então, por favor, queridos, é de 2 em 2 meses, reunião com vocês, nesse sábado. Se eu fosse você, eu não faltaria por nada. Eu sei qual é o conteúdo que vocês vão receber, que eu ouvi o conteúdo. Você nunca ouviu na vida. Você nunca ouviu. Nunca ouviu. Vai mexer tanto com você, que você vai falar assim: Senhor, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu não sabia. Tem coisa ali que nem eu sabia, que eu olhei assim, ouvi, meu Deus, nem eu sabia disso. Então esteja aqui, sábado, que horas vai ser? 19 horas. Pode trazer alguém, não? Pode? Convide a sua filha, sua mãe, sua vizinha, sua amiga, sua nora, sua amiga. Convida o colega de trabalho, te convida você para tanta coisa. Quando convida, você corre, você vai. Vamos ver se ela é tua amiga mesmo. Você quer saber se essa que você chama de amiga é tua amiga? Chama ela para vir sábado. Aí ela vai te dar a resposta. Você vai ver se ela é tua amiga mesmo. Porque quando ela te chama você para ir, você vai correndo. Porque você prova que você é amiga dela. Vamos ver agora. Né? Aí você vai tirar a prova dos 30. Fecha os seus olhos.